Aleluias. Amém? Abre sua Bíblia comigo aí. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quero ler apenas um versículo com os irmãos. E a partir daí trazer algo da qual o Senhor tem compartilhado no meu coração esses dias. Da mesma forma que eu fui edificado com essa palavra, eu creio que também você também será. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador do que os buscam. Amém? Vamos começar a louvar o Senhor, adorar ao Senhor através da oração. Amém? Santo Deus, Pai, louvo e agradeço ao Senhor por essa noite, por esse momento tão precioso da qual o Senhor tem nos concedido. Deus, a Tua palavra que nós lemos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Deus, então gera fé no nosso coração, gera mais desejo, gera mais vontade, gera mais fome nós buscarmos ao Senhor. Gera mais convicção a respeito da Tua palavra, Deus, sobre nós. Prepara, Deus amado, cada coração agora que vai escutar a Tua palavra e que ela possa gerar fé na vida de cada um, ó Deus. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos ou pensamos, ó Deus. Então toma o Teu lugar de honra nas nossas vidas e que a Tua palavra nessa noite ela possa cumprir o propósito da qual ela foi liberada sobre nós. Ó Deus, quer exortar, quer edificar, quer libertar, ó Deus, quer transformar e que assim venha suceder para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Agora, por exemplo, irmão, tem muitas pessoas escutando essa mensagem. E sabe o que eu acho mais interessante a respeito disso? Que quando milhares de pessoas estão escutando a mensagem e talvez estão ocupadas com tantos outros afazeres, mas tem no meio dessa grande multidão uma pessoa sequer que tem fé e começa a crer nessa palavra que está sendo liberada. É como se Deus desvenciasse os olhares dele para tudo quanto é tipo de pessoa no momento e focasse literalmente para essa pessoa. Por quê? Porque o Senhor se agrada dessas pessoas que têm fé. O Senhor agrada das pessoas que o buscam com fé. E a fé, irmãos, é como um imã que atrai a presença do Senhor. Então, nesse momento, seu coração possa encher de fé e que o Senhor possa atentar para as suas orações, que o Senhor possa atentar para a sua súplica e que Ele possa agir a seu favor. Você pode até não estar vivendo uma vida assim, exemplar, tem vivido uma fraqueza, tem deixado de cumprir todos os mandamentos, tem falhado em muitas coisas. Mas quero te dizer que quando você tem fé, você acaba atraindo a presença de Deus para a sua vida e Deus se agrada disso. Deus não está se importando se você está cumprindo todo o ritual. Deus não está se importando se você está cumprindo todos os mandamentos. Mas Ele quer saber se você tem fé, se você tem desejo, se você tem fome pela presença dEle. A Bíblia diz de uma mulher que já sofria 12 anos com fluxo de sangue. E nós vemos, ela estava cumprindo todo o ritual da lei. Ela já tinha gastado o seu dinheiro durante 12 anos, já não havia mais nada. Ela vivia isolada dos seus familiares. Só que um dia ela resolveu mudar. Deixar de olhar para a lei, deixar de cumprir todos os mandamentos, vamos dizer assim, e passou a agir por fé. Ela olhou e viu que Jesus estava passando, e falou: se simplesmente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E quando ela vê Jesus passando, ela diz, entra no meio da multidão, e ela vai lá e toca na orla das vestes do Senhor. No mesmo momento, Jesus para a multidão, para todo mundo e fala: parou, alguém me tocou. Os seus discípulos ainda começam a indagar: Senhor, todo tempo o pessoal está te tocando, e você vem dizer que alguém te tocou. O Senhor fala assim: tocou, porque de mim saiu poder.
Quando o Senhor procura saber de quem que é e vê essa mulher, ela confessa que é ela que tinha tocado, o Senhor falou assim: vai, a tua fé te salvou. Sabe por quê, irmão? Porque a fé, ela atrai a presença de Deus. E se essa mulher tivesse continuando vivendo no propósito da lei, vivendo afastado e não tivesse usado a sua fé, ela não teria sido curada da sua enfermidade. Talvez ela estaria enferma, vamos se dizer assim, até o dia de hoje. A fé apenas não traz cura para nossas vidas, mas a palavra também do Senhor nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 16, que tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós agimos com fé também, além de trazer cura sobre as nossas vidas, a palavra do Senhor também fala que nós devemos usar o escudo da fé para derrotar as armadilhas, os dardos inflamáveis do inimigo sobre as nossas vidas. Sabe que o inimigo a todo tempo ele tem tentado que você age de acordo com o seu sentimento. Ele quer tentado fazer com que você age da forma dos seus 5 sentidos. O que é esses 5 sentidos? É olfato, paladar, visão, audição, tato. É desse meio que ele quer que você age. Se você ouve, assim, então eu tenho fé. Se você toca, então eu tenho fé. Se eu vejo, então eu tenho fé. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando você age dessas coisas, segundo o seu sentido, que o inimigo tem tentado fazer você olhar somente para eles, você está deixando de crer, você está deixando de exercer a fé, porque a Bíblia diz que os justos viverão pela fé. Você precisa ter fé. E a sua fé não pode ser baseada somente nesses sentidos. E o inimigo ele tem tentado a todo momento lançar essas coisas. Se você não vê, você não crê. Se você não receber, você não crê. Se você não for tocado, você não crê. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Não estou falando, irmão, de somente acreditar. De acreditar e ter fé é totalmente diferente. Por exemplo, você está guiando o seu carro vai acabar a gasolina. Você até ora, que agora no nome de Jesus eu vou tocar, eu vou ligar esse carro vai pegar. E esse carro, quando você bate na chave, esse carro não pega. Por quê? Porque a sua fé está baseada no carro. O outro exemplo muito claro é muitas denominações aí fora. Eles te dão rosa, eles te dão vassoura, eles te dão tantas coisas. E você leva esses objetos para sua casa com o intuito de ser curado, com o intuito de receber a presença do Senhor. E o que acontece? Nada acontece. Porque a sua fé está nas coisas e não no Senhor. A nossa fé não pode ser em alguma coisa, mas precisa ser no Senhor. Somente no Senhor. É por isso que nós não recebemos nada. Às vezes nós esperamos tantas outras coisas. Esperamos que Deus faça, mas nós estamos mais focados em objetos, em coisas, em pessoas e não em Deus. A nossa fé precisa estar em Deus. Como que é a fé? A fé então ela opera então, irmãos. É simples. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, ele vai falar ali do hall de pessoas que tiveram fé. Pela fé, por exemplo, Moisés, ele abriu o mar vermelho. Pela fé, os israelitas, eles tomaram posse da terra prometida. Pela fé, Davi derrotou Golias. Mas sabe o que gera mais fé no meu coração quando eu olho para esses exemplos de pessoas? É que quando, por exemplo, Davi, ele vai lutar com Golias, antes ele libera uma palavra. Ele fala assim: você vem contra mim, contra espada, contra lanças, e eu vou contra ti, no nome do Senhor, que hoje mesmo Ele entregará você em minhas mãos. Ainda não tinha acontecido, mas ele já tinha declarado, ele já tinha exercido a fé.
Outro exemplo é quando Josué estava para tomar posse da cidade de Jericó. A Bíblia diz que quando ele chegasse lá, ele desse aquelas rodas no último momento que eles rodassem, ele deveria gritar como celebrando da vitória que o Senhor já tinha dado. Na hora que eles gritaram, as muralhas foram abaixo. Mas nós olhamos assim e ficamos assim admirados, mas foi Josué, foi Davi, foi Moisés. Não, irmãos, são homens assim como eu e você. Nada se distingue dele. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim: ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos e por isso também nós falamos. Nós temos esse espírito, irmãos, de fé. Nós não estamos tentando ter o mesmo espírito de fé. 2 Coríntios aqui está dizendo que nós temos já esse espírito de fé. O mesmo espírito que estava sobre Moisés, que vinha sobre Moisés, que vinha sobre Davi e que vinha sobre Josué. Eles simplesmente vinham sobre eles e eles agiam no nome do Senhor. Hoje não. Hoje nós temos o Espírito de Deus morando em nós. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Então nós temos o Espírito de Deus. Não é nenhuma fórmula mágica, mas é esse espírito de fé que faz com que nós geramos fé a alcançar as maravilhas de Deus. Sabe, irmãos, a fé, ela é contagiante. Pregue, reúna um grupo de pessoas no auditório e comece a pregar sobre fé, comece a motivar essas pessoas, comece a falar sobre esperança, comece a falar sobre chamado, comece a falar sobre legado, e essas pessoas, quando saírem desse auditório, eles vão sair e vão começar a inflamar todo quanto é tipo de pessoas que estiver ao seu redor. Por quê? Porque a fé, ela é contagiante. Da mesma forma que a fé é contagiante, se você também reunir um grupo de pessoas e começar a ministrar derrotas, fracasso, cargo, começar a ministrar pressão sobre a vida dessas pessoas, elas vão sair dali também desmotivadas. E elas não vão querer saber de mais nada. Elas vão sair dali deprimidas. Por quê? Porque a fé, ela é contagiante. Da mesma forma que a fé é contagiante, aquilo que nós liberamos sobre a vida das pessoas também contagia. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Moisés separou 12 espias para observar a terra prometida. O mais interessante é que Deus não havia pedido para que eles tomassem essa iniciativa de ir e observar a terra. Mas Moisés escolheu 12 espias, cada um de cada tribo, e eles foram lá espiar a terra. Quando eles chegaram lá, ficaram lá durante um período e depois voltaram com os relatórios. 10 dessas pessoas, desses líderes, começaram a falar: realmente a terra é boa, mas a terra tem gigante, as muralhas são muito largas, nós não vamos vencer, nós não vamos conseguir. Não sei por que o Senhor nos trouxe para esse lugar, para possuir um lugar que nós não vamos vencer. E isso começou a contagiar a população. Mas apenas 2, Josué e Caleb, trouxeram uma palavra diferente. Falou assim: não, nós vamos possuir sim, a terra é boa sim, nós vamos vencer esses gigantes, eles não são palho para nós. Sabe, irmão, às vezes nós trocamos, invertemos nossos valores. Às vezes que é hora de nós nos exaltarmos e enchermos de fé e começar a declarar e começar a profetizar a cura, começar a profetizar a libertação, começar a profetizar sobre a vida das pessoas, nós nos acovardamos. E na hora que é o lugar de nós humilharmos diante da presença do Senhor, nós queremos nos exaltarmos. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Somente 2, Josué e Caleb, tiveram palavras que era para incentivar o povo. Mas o povo foi com a maioria. Eles não creram. E do mais, os 10 ainda queriam apedrejar Josué e Caleb.
Sabe o que me deixa mais intrigado, irmãos? Sempre quando levanta um grupo de pessoas que tem fé, que quer ser usado pelo Senhor, e começa a orar, começa a profetizar sobre o povo, começa a liberar palavras, começa a querer ser usado pelo Senhor, sempre tem pessoas que querem apedrejar. Infelizmente, irmãos, há muitos que não gostam de palavras positivas. Há muitos que não gostam de palavra de fé, que nós vamos romper, que nós vamos ganhar essa nação. E a Bíblia deixa bem claro ali, irmãos, é visível, é notório que Deus se entristeceu com aquele povo. E Deus fala com Moisés, assim como esse povo falou que não ia possuir a terra, que não podia enfrentar e que era muito romper, eles não vão entrar na terra. Por quê? Porque eles declararam isso. Eles falaram que não ia possuir a terra. Eles falaram que eles não podiam entrar na terra. Então Deus falou assim, eu vou fazer conforme eles falaram. Somente Caleb e Josué iam entrar na terra. Quando o Senhor se trata de Caleb, e ele ainda traz uma revelação sobre ele. Em Números 14, versículo 24, diz assim, o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou. E os seus descendentes vão possuir aquela terra. Repare-se, irmão, que é a mesma palavra que está escrita aqui em 2 Coríntios, quando Paulo fala que nós precisamos ter esse espírito de fé, o mesmo espírito de fé que estava sobre Davi, o mesmo espírito de fé que estava sobre Josué, o mesmo espírito de fé que estava sobre Moisés, o mesmo espírito de fé que está aqui sobre Caleb, também está sobre as nossas vidas. O mesmo espírito de fé. O Senhor deixa bem claro que Ele tem um espírito diferente. Ele tem um espírito de fé. Irmãos, eu quero que o Senhor olhe para a nossa igreja, para as nossas células, e comece a olhar e falar assim, fulano tem um espírito diferente, Beltrano tem um espírito diferente. Eles creem em mim, eles acreditam na minha palavra, eles acreditam na minha promessa, eles têm fé, eles acreditam no que eu vou fazer, eles acreditam no que eu já liberei sobre as vidas deles. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem olhado para nós esses dias e tem levantado e tem olhado pessoas que têm esse espírito de fé, que acredita que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo pensamos. O mesmo Espírito que estava sobre ele também está sobre nós. Sabe o que eu aprendo com esse texto, irmãos? É que quem crê, ele sempre declara aquilo que ele crê. Nós também temos esse espírito de fé. E segundo Coríntios, aqui, capítulo 4, versículo 13, novamente diz assim, ora, nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, e por isto eu falei. Também nós cremos e por isso nós falamos. Se você crer, irmão, então fale, declare essas verdades do Senhor. Não apenas diga, eu creio e pronto, acabou. Não, você precisa declarar essas verdades. Essas verdades precisam soltar da sua boca e ela precisa alcançar as pessoas. Ela precisa alcançar aqueles que não têm fé. Você precisa contagiar a sua célula. Você precisa contagiar o seu povo. Você precisa contagiar essa nação. Mas você precisa declarar essas verdades. Você crê, então você precisa profetizar. Você precisa liberar essas palavras do Senhor. Essas verdades precisam alcançar o coração dessas pessoas. Mas você precisa declarar. Olha só que você vê que mais interessante, quando o Senhor chega ali no Gênesis. A Bíblia diz que ali ele estava sem forma e vazia a terra. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face.
Só que quando ele olha para aquele lugar, ele só vê um breu, só vê uma imensa escuridão. E o que Deus faz? Deus fala assim: haja luz. E na mesma hora, irmãos, teve luz. Por quê? Porque Deus também é um Deus de fé. E não é uma fé cega, ele declarou e as coisas aconteceram. Deixa eu te explicar melhor sobre isso, irmãos. Você pode estar dentro da sua casa agora, e eu vou falar com você que está um céu estrelado, está um céu bonito lá fora. E você simplesmente porque está trancado dentro de casa e não acreditar que está um tempo bacana, que está um tempo estrelado, que está um tempo bonito. Mas não é porque você não acredita que o céu não está estrelado, que o céu não está bonito, que ele não esteja. Deixa eu te dizer mais, irmãos, não é só porque existe ateus que significa que Deus não existe. Deus não se importa com isso, porque Deus sobrevive na sua existência. Bom seria se todos crescem, bom seria se você cresce que o céu está bonito, e você saísse do lugar que você está agora, e fosse lá fora, e contemplasse o céu, e você vai ver que isso é verdade, e que essas verdades que eu estou liberando sobre a sua vida, é da mesma forma que está o céu agora, está bonito, está estrelado, e assim também a palavra de Deus, quando nós cremos, ela é liberada sobre a vida das pessoas, e as pessoas é impactada pela essa palavra. Deus, quando ele viu trevas, irmãos, ele não falou assim: uau, lá está com trevas. Não, ele falou assim imediatamente: haja luz, e houve luz. Na mesma hora houve luz. Nas tuas trevas, irmãos, você precisa clamar ao Senhor e liberar a Jesus nas suas coisas, nas trevas, naquela escuridão, onde é que você não consegue ver saída, onde é que você não consegue ver uma solução. Chama Jesus para iluminar esse caminho. A palavra do Senhor diz que Ele é a luz do mundo, Ele é luz para a minha vida, Ele é luz para a sua vida. Precisa chamar Jesus para fazer parte do seu relacionamento diário. Você precisa chamar Jesus para fazer parte da sua vida, para que Ele possa iluminar o seu caminho, para que Ele possa trazer clareza aos lugares onde é que você for. Não podemos, irmãos, seguir simplesmente os sentidos. Nós precisamos seguir as verdades do Senhor Jesus liberou sobre nós. Essas verdades que Deus tem liberado sobre mim e sobre a igreja. Precisamos crer. Como eu posso então exercer essa fé? É simples, irmãos. Eu preciso crer e depois eu preciso declarar. Eu preciso crer e eu preciso falar. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele tomou sobre si todos os pecados, todas as enfermidades. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre nós toda condenação, toda injustiça, para que nós fôssemos justos diante de Deus. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida nele. E como que nós recebemos essas maravilhas, essas bênçãos? Pela fé. Na verdade, irmão, a maior bênção que Deus poderia nos dar, nós recebemos ela pela fé. O que? É a salvação. Perdão pelos nossos pecados, vida transformada, ser justo diante de Deus. Tudo isso é pela fé. Olha só para você ver o que diz aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: porque se com sua boca confessares a Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Percebes, irmão, que aqui nós precisamos crer, precisamos receber, precisamos ter fé, precisamos declarar, precisamos falar.
Para nós recebermos essa bênção do Senhor, que é a salvação, precisamos crer e imediatamente precisamos declarar essas verdades. Quando eu falo com você agora, essas palavras estão adentrando no seu coração, está gerando fé sobre a sua vida, e você vai crendo. Uma hora você não consegue mais suportar, e você começa a declarar essas verdades, e você começa a declarar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele veio para te salvar, que Ele veio para te tornar justo, que Ele veio para te tornar santo. E imediatamente quando você começa a declarar essas verdades, Deus, como Ele está focado no você, porque você está exercendo a sua fé, você está exercendo a sua fé, você está clamando ao Senhor, Deus está olhando para você, e nesse mesmo momento o Senhor entra na sua vida e faz morada em você, e Ele te sela com o Espírito Santo da promessa, e fala: esse é meu agora, ninguém pode tocar, ninguém pode violar, porque esse é meu. Esse exerceu a fé, e o Senhor traz salvação sobre a sua vida. Precisamos declarar essas verdades, precisamos crer, precisamos declarar, precisamos falar. Em Romanos ainda, versículo 10, 9 e 10, diz assim: porque se com sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação. Eu creio. Quando eu escuto a palavra do Senhor, eu começo a crer. Eu começo a crer, e isso vai gerando fé. Quando eu começo a gerar fé, eu começo a declarar essas verdades. Eu começo a declarar. Então você começa a receber o Espírito de Deus. Deus te sela com o Espírito da promessa para o dia da redenção. Sabe, irmãos, o que é que nós estamos vendo nos últimos dias? Temos visto um vírus que tem assolado a população, as nações. Só que nós precisamos declarar algo. Só que como nós vamos declarar algo sobre a nossa nação, cura sobre a nossa nação, sobre esse Covid, se o que mais estamos ouvindo é a mídia lançando palavras negativas sobre vocês? Vocês estão todo o tempo inseridos na frente de uma televisão, e ali eles começam a falar que mais tantos morreram hoje, muitos estão com estado assim crítico nos hospitais, já não tem mais vagas, as pessoas estão preocupadas, e isso vai gerando cada vez mais você em desânimo cada vez mais, porque essas coisas têm inserido na sua mente, e você não consegue desvencilhar o olhares, esses ouvidos da qual o inimigo tem lançado sobre a nação, sobre o povo, e não consegue mais olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Entender que assim como Davi diz: olhei para o alto, e do alto vai vir o meu socorro. Como que nós podemos exercer a fé? Nós precisamos desvencilhar os nossos olhares, porque a mídia fala. Não estou menosprezando esse vírus. Nós sabemos que ele tem matado de fato muitas pessoas, mas precisa levantar um grupo de crentes fervorosos que têm fé e começa a declarar cura, começa a declarar libertação, começa a declarar a visão de Deus, para que essas pessoas possam crer na palavra, para que essas pessoas possam ter fé, e essas pessoas possam receber ao Senhor, e essas pessoas também possam ser tomadas com o Espírito de Deus sobre a vida delas. O maior erro, maior enfermidade que as pessoas possam ter hoje não é o Covid, mas é o pecado. Mas as pessoas não se preocupam com o pecado. Muitas pessoas estão morrendo de Covid, sim, mas tem milhares de pessoas também morrendo por causa do pecado, e não estão se importando, não estão se trancando em casa, não estão afastando do pecado.
Sabe, irmãos, precisa levantar um grupo de pessoas com essa fé, começar a declarar essas verdades do Senhor. Quando nós começamos a crer que o Senhor é nossa libertação, que o Senhor é nossa salvação, que o Senhor é nossa cura, nós começamos a declarar essas verdades, e essas verdades começam a impactar a vida de outras pessoas, e elas já não vão dar mais ouvido, porque a mídia fala, elas mesmas vão começar a crer na palavra do Senhor, elas mesmas vão começar a mudar a mentalidade do povo a respeito dessas coisas, e essas palavras de fé vão começar a adentrar no coração dessas pessoas, e elas vão começar a gerar fé, elas vão começar a gerar fé. Daqui a pouco elas mesmas estão clamando para que esse vírus venha a ser derrotado, esse vírus venha a extinguir, e essas pessoas venham sair vitoriosas. Sabe, irmão, Deus não gosta de pessoas duvidosas, Deus não se agrada de pessoas duvidosas. Deus se agrada de pessoas que falam sim, sim, não, não. Sabe, as pessoas às vezes elas não têm essa convicção de que são salvas. Você chega para conversar com essas pessoas, elas não têm certeza da sua salvação. Eu não sei porque eu pequei. Eu não sei porque eu faço isso. Eu não sei porque eu faço aquilo. Deus não gosta de pessoas duvidosas. É o inimigo que tem gerado isso na mente das pessoas. Sabe, irmãos, o inimigo tem projetado essas coisas, essas palavras, principalmente de morte na vida das pessoas, e elas não conseguem crer na verdade do Senhor, elas não conseguem crer na palavra do Senhor, elas dão muito mais credibilidade no que as pessoas falam aí fora, do que a palavra do Senhor está escrita. Olha só para você ver como é que o inimigo tem programado tanto a mente das pessoas para a morte. Quando a pessoa está com muita fome, por exemplo, ela não fala assim, não, eu estou vivendo de fome, mas ela fala assim, não, eu estou morrendo de fome. Quando a pessoa também está com muito medo, ela não fala, não, eu estou vivendo de medo, não, elas falam, eu estou morrendo de medo. E a mídia tem lançado essas coisas, que as pessoas estão pegando o vírus, e essas pessoas estão morrendo, e as pessoas automaticamente vão acreditando nessas coisas, que se pegar vai morrer, e acaba gerando um problema maior sobre a vida dessas pessoas. Elas começam a gerar depressões, problemas psicológicos, pânico. Sabe, irmãos, a mente das pessoas estão sendo programada para a morte. O diabo tem programado a mente das pessoas para isso. Por exemplo, quando uma pessoa ela está com um câncer, o cérebro dela fica mandando mensagem para ela de que ela vai morrer, E a pessoa às vezes não consegue nem ter força para lutar contra essa enfermidade. Porque a mente dela já está programada para essas coisas. Nós precisamos mudar a mentalidade do povo. Precisamos gerar fé. Precisamos gerar convicção nas verdades do Senhor. Convicção na palavra do Senhor. O diabo veio senão para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Nós cremos nisso, e por isso nós proclamamos isso, por isso nós declaramos isso, que o Senhor veio para trazer vida e abundância. Precisamos declarar essas verdades, irmãos. Olha só para você ver o que diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerás do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua. Precisamos parar de fazer esse vício de Satanás.
parar de ficar lançando morte, parar de ficar disseminando morte. Ai, pastor, misericórdia, mas eu não faço isso não. Faz, irmãos. Olha só para você ver como nós fazemos e às vezes nós nem percebemos. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22 diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será réu do juízo. Versículo 22. Porque, porém, eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. E quem disser ao seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser, tolo, será réu do fogo do inferno. 1 João capítulo 3, versículo 15, diz assim: e todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Precisamos parar de disseminar aquilo que provém de Satanás, a morte. Precisamos nos arrepender, precisamos perdoar, precisamos ser perdoados. A Bíblia diz aqui que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem alimenta essas coisas comerá do seu fruto. Quem você tem alimentado? A morte ou a vida? Quem você tem declarado? É morte ou é vida? Nós somos os que anunciam a vida. O Senhor Jesus nos ensinou e nos chamou para nós anunciarmos vida e vida em abundância. Quem dissemina a morte vai colher o fruto da morte. Quem dissemina a vida colherá o fruto da vida. A Bíblia diz que existia duas árvores lá no Éden, uma da vida e outra do conhecimento do bem e do mal, que gerava a morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Precisamos gerar vida, precisamos declarar vida. Amém? Então você aí, onde é que você está? Eu gostaria que você declarasse comigo, gostaria que você declarasse vida comigo nesse momento. Você vai dizer assim, ó: prolongue os meus dias na terra, Senhor. Eu declaro cura sobre a minha vida. Eu declaro cura sobre a minha nação, Senhor. Eu declaro: nenhuma morte se achegará à minha casa, aos meus irmãos, à minha família. Eu declaro saúde sobre a minha família. Eu declaro salvação na minha casa. Amém, irmãos? Precisamos declarar a vida. Precisamos declarar essas verdades. Aqui continuamos o princípio de crermos e declaramos. Nós cremos, nós falamos. Quanto mais nós fazemos isso, mais nós geramos fé, e mais nós transformamos, mais nós geramos um povo apaixonado com fé. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Crer, irmãos, é declarar. Crer e declarar é o caminho que nós devemos seguir. Porém, o inimigo, ele lança na sua mente, muitas vezes, que você não basta somente crer na palavra e declarar, mas que você precisa fazer mais. Que somente crer e declarar não é suficiente. Ele começa a trazer acusações sobre as nossas mentes. Certa vez, irmãos, eu tinha acabado de converter, não tinha nem 3 meses de convertido. Eu estava
lá em casa, estava orando, estava clamando, estava intercedendo sobre a vida de uma pessoa que hoje eu não me recordo mais, mas eu estava orando, estava clamando, estava intercedendo, estava clamando ao Senhor, declarando algumas verdades sobre a vida dessas pessoas. E aí, nesse exato momento, eu parei e falei assim: não, eu vou ler a Bíblia para que Deus fale comigo, para que Deus ministre algo no meu coração. E eu abri a Bíblia, irmãos. Só que para minha surpresa, na hora que eu abri a Bíblia, estava ali em Mateus capítulo 7, versículo 3, 4 e 5, diz assim: e por que vê o argueiro nos olhos do teu irmão, e não repare na trave que está nos teus olhos? Ou como dirás ao teu irmão: deixe-me tirar o argueiro dos teus olhos, quando tenhas a trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave dos teus olhos, e então vem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Na mesma hora, irmão, quando eu li essa palavra, eu parei de orar, eu parei de declarar, eu parei de interceder. Como eu falei, eu tinha acabado de converter, eu ainda estava vivendo umas práticas ilícitas, eu ainda estava tentando lutar contra o pecado, eu estava tentando lutar contra muitas coisas. Eu sei que até hoje eu não sou perfeito, eu sei que até hoje eu ainda preciso muito de Deus, mas entenda que naquele tempo eu não tinha essa mentalidade, eu não tinha essas verdades, não saía ainda da minha boca, então eu me sentia acusado. Eu falei que eu não podia orar sobre essa pessoa. Imediatamente eu liguei para uma irmã que era nossa líder no momento. Nós ligamos e falamos: ora pela essa pessoa, porque eu estava lendo aqui e eu fui nessa de abrir a Bíblia, e na mesma hora eu achei esse versículo. Então Deus está falando comigo que não é para me orar, que eu não tenho poder para clamar sobre por essa pessoa. Então ela falou assim comigo assim: não pare de orar, ora, continua clamando, que o inimigo está lançando setas sobre você. E nessas verdades eu continuei orando, irmãos, mesmo sem entender essas verdades, mesmo sem saber, eu continuei clamando. Só que hoje eu tenho entendimento que Jesus é minha justiça, Jesus é minha santificação, Jesus é minha libertação. Através dele eu me torno justo diante de Deus, através dele eu me torno aceito diante de Deus. Então eu não posso parar de clamar, eu não posso parar de declarar, eu preciso declarar essas verdades, e essas verdades também precisam impactar a sua vida. A hora que você está ouvindo essa palavra agora, se por algum momento você está achando que não é perfeito, e que por isso você vai parar de servir ao Senhor, por isso você vai parar de clamar ao Senhor, não pare, determine essas coisas na sua vida, essas verdades, que Jesus Cristo é sua salvação, Jesus Cristo é sua santificação. Olha, irmãos, nós precisamos entender isso. O inimigo, ele usa muitas coisas para nos tirar. E talvez você fale assim: pastor, mas você leu a Bíblia, como pode o inimigo usar a Bíblia para falar com você? Você lembra, irmão, quando o Senhor foi levado pelo deserto para ser tentado pelo diabo, ele também usou a Bíblia para tentar acusar Jesus. Mas ele falou assim: a tua palavra diz que dá ordem aos teus respeitos, então pula daqui lá para baixo. Mas o Senhor diz, mas a palavra também do Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, o inimigo é astuto, ele todo tempo quer lançar sobre sua vida uma discórdia, ele quer gerar sobre você que você não é capaz, que você não vai vencer, que você não vai romper. Mas deixa eu te dizer, através do nome de Jesus, você precisa declarar essas verdades e você vai vencer. Sabe, irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 8, está dizendo assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Precisamos sim ter o coração limpo, precisamos sim ter o coração puro, mas quem santifica o nosso coração, quem santifica a nossa vida é o Senhor. Olha para você ver, quando diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 8, aqui o contexto está dizendo que quando Pedro, no capítulo 10, Pedro vai até a casa de Cornélio, e ali ele prega a palavra e todos começam a crer, e eles são cheios do Espírito Santo, eles são batizados. No capítulo 15, Pedro ele vai dar umas orientações a respeito do que acontecido, e aí ele fala essas verdades quando Tiago pergunta a ele a respeito do que aconteceu dos gentios.
Atos capítulo 15, versículo 8 diz assim: e Deus, que conhece o coração, testemunhou a favor deles, dando-lhe o Espírito Santo, assim como nós, e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os corações deles pela fé. Olha, irmãos, é pela fé que nós temos o coração purificado, é porque nós cremos no Senhor. Olha, para ratificar essa palavra, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim: mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito, para Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós precisamos declarar isso, irmãos. Jesus é a nossa sabedoria, Jesus é a nossa justiça, Jesus é a nossa santificação, Jesus é a nossa redenção. Através dele nós temos acesso ao Pai, através dele nós somos perfeitos. Precisamos declarar essas verdades. Nós não podemos ficar acuados pelo inimigo, nós não podemos ficar retroceder, mas nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não agradamos ao Senhor. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Existem dois tipos de justiça, e eu estou encerrando, irmãos. Existe a justiça baseada na lei, e existe a justiça baseada na fé. Se você busca justiça, ser justo diante de Deus baseado na lei, então você tem que viver literalmente na lei. Você não pode quebrar nenhum princípio, porque se você quebrou um princípio, você quebrou as leis todas. Romanos capítulo 10, versículo 4 e 5 diz assim: pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. Porque Moisés escreve o que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Ou você vive na lei, ou você vive pela fé. Ou você tenta justificação pelas suas obras, pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você acha justo, baseado nas leis, e você tem que seguir totalmente certo, porque se você arredar um pouquinho, você quebrou todas. Ou você vive pela fé, sendo que Cristo que justifica, Cristo que é a sua santificação, Cristo é a sua redenção, e você recebe essas coisas, essa justificação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 6 diz assim: a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração que subirá ao céu, isto é, que traz do alto a Cristo. Versículo 8, mas diz assim: a palavra já está perto de ti, já está na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra de fé. Qual palavra de fé é essa? A palavra que nós pregamos. Quando você estiver com medo, irmãos, declare: Deus não me deu um espírito de covardia, Deus não me deu um espírito de medo, mas Ele me deu um espírito de amor, de moderação. Quando você, irmão, quando o mundo disser que você não pode, você pode declarar sim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque é Cristo que me fortalece. A palavra está próxima de ti, a palavra está no seu coração. Você precisa simplesmente sentir ela agora e começar a declarar essas verdades. Você precisa crer nessa palavra agora que está sendo ministrada sobre a sua vida, e você precisa declarar essas verdades. Quanto mais você declara essas verdades, mais fé você vai ter. O inimigo, ele tem medo que você compreenda essas coisas, essas verdades, que o justo viverá pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele tem medo, porque quando você começa a crer nessas verdades, quando você começa a ter fé naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por você, você começa a gerar essa fé, e você começa a olhar e falar assim: Jesus é a minha justificação, Jesus é a minha redenção, através dele eu tenho acesso ao Pai. Você precisa declarar isso, irmãos. Sabe o que mais acontece? O inimigo tem burlado tantas coisas,
Por exemplo, você ganha um presente, um carro de aniversário, de presente de aniversário. Só que o que o inimigo faz com você? Olha, você ganhou esse carro, mas você precisa pagar esse carro. Você acha que essa pessoa é bonzinha assim e para te dar um carro desse, zerado? Não, você precisa pagar. E sabe o que acontece? As pessoas vão acreditando nessas coisas, nessas verdades, e daqui a pouco ela está trabalhando para pagar aquilo que ela ganhou, aquilo que ela já recebeu. E isso acontece no meio da igreja. As pessoas não conseguem discernir a respeito daquilo que é dela por meio de Cristo. Você lembra do irmão do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta, o pai faz uma festa, e esse irmão do filho pródigo chega no pai e fala assim: pai, eu não vou participar da festa, porque o Senhor nunca me deste um cabrito para que eu pudesse compartilhar com os meus amigos. E qual foi a resposta do pai? O pai falou assim: meu filho, tudo que é meu é seu, você não pegou porque você não quis. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas trabalhando pelaquilo que é seu, pagando o preço pelaquilo que Deus já te deu. Preste atenção, nós precisamos entrar na presença do Senhor pela fé, e sem fé era impossível agradar a Deus. Gostaria de orar com você nessa hora. Quando você começa a entender essas verdades sobre a fé, o inimigo ele começa a perder, ele começa a ser derrotado. Por isso que Paulo fala: usai o escudo da fé para impedir os dardos inflamáveis do inimigo. Quando você começa a exercer a fé, o inimigo sai derrotado. Agora, quando você deixa de usar a fé para viver a justiça própria, o inimigo começa a vencer você. Vamos orar agora essa palavra de fé sobre você. Espírito de Deus, o mesmo Espírito que aqui está dizendo na palavra que estava sobre Caleb, o mesmo Espírito que estava aqui na igreja de Corinto quando Paulo ministra, nós temos esse espírito de fé. Precisamos olhar para o Senhor, precisamos declarar essas verdades, precisamos viver isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós precisamos se aproximar do Senhor com a fé, e que através da fé nós precisamos crer que o Senhor existe. A maior bênção que o Senhor poderia dar sobre nós, nós recebemos ela pela fé, que é salvação. Mediante o sacrifício de Jesus, nós recebemos ele pela fé. Nós declaramos que Jesus é filho de Deus, que o Senhor ressuscitou ele dentre os mortos, e nós somos salvos. Essas verdades precisam impactar as nossas vidas, Deus. Nós precisamos declarar essas verdades, que nenhum vírus vai assolar mais a nossa nação. As igrejas, oh Deus amado, estão impedidas de reunir. Deus, nós ministramos cura sobre a nossa nação, sobre os nossos familiares, sobre cada pedido aqui de oração, Deus. Venha visitar, Deus amado, cada uma dessas pessoas. Nós entramos na Tua presença agora com fé, Deus, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Exerça a fé para a honra e glória do nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe.